Deixa eu tratar de um assunto com você nesse vídeo de hoje. Você sabia que tem sentimentos que te paralisam? Você sabia que tem sentimentos que estão impedindo de você prosseguir na sua jornada, na sua caminhada? A nossa geração, meus irmãos, é uma geração que está paralisada e não consegue desfrutar do melhor de Deus, porque se deixa paralisar pela tristeza. Não sai do vídeo, pois nesse vídeo nós vamos tratar desse assunto. Antes de darmos continuidade no nosso assunto de hoje, você que já é inscrito, deixa o seu joinha, o seu gostei nesse vídeo. Você que ainda não é inscrito, comenta aí, se inscreve para que você esteja recebendo as notificações de novos vídeos, para que o YouTube esteja te enviando. Clica no sininho, também deixa o teu gostei, para que o YouTube veja que esse vídeo é relevante para a comunidade do YouTube, né? Então, João capítulo 16, versículo 33 diz a Bíblia Sagrada: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você sabia que tem sentimentos que podem te parar? Sentimentos que estão impedindo a tua caminhada, impedindo a tua jornada? Mateus capítulo 16 e verso 33, essas palavras são de Jesus. Jesus declara dizendo no verso 33: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, sentimentos que te paralisam, sentimentos que impedem o teu prosseguir, a tua jornada, a tua caminhada. Como assim? Sentimentos que te impedem de seguir em frente. Às vezes nós estamos tão focados naquilo que Satanás pode fazer, no que o inimigo pode armar, nas armadilhas de Satanás, nas dificuldades, nas adversidades que ele pode colocar em nosso meio, na nossa jornada, na nossa caminhada, para nos impedir de prosseguir na vida profissional, prosseguir na vida sentimental, ou também, como outros falam, pessoal, prosseguir na vida espiritual, né? Às vezes estamos tão focados naquilo que Satanás pode fazer e muitas vezes nos esquecemos que o maior empecilho, a maior dificuldade que nós temos em nossa jornada pode ser nós mesmos. O maior inimigo que nós temos em nossa jornada, às vezes, é nós mesmos. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Nós temos que entender que há sentimentos que impedem a nossa caminhada, que impedem de prosseguir, que impedem de seguir em frente. Sentimentos esse que nos paralisa. Você já percebeu que a nossa geração, e isso é para quem lê Bíblia, viu? Que é crente de verdade, ele gosta de Bíblia, ele ama a Bíblia, ele ama a palavra, ele ama as Escrituras Sagradas, e crê na totalidade das Escrituras. Então, crente que é crente de verdade, ele sente paixão, amor, ele sente sede pela palavra de Deus.
Então, nós percebemos que nas histórias bíblicas, desde lá do Gênesis até o livro do Apocalipse, nós percebemos que as histórias bíblicas são recheadas de milagres, né? Homens e mulheres que viveram milagres de Deus, que viram milagres notórios diante dos seus olhos, diante da sua vista. Homens e mulheres que viveram histórias de milagres, né? Como Moisés, o povo que saíram do Egito em direção à terra prometida, depois época de Josué, né? E assim se prossegue em toda a história da Bíblia Sagrada. Pessoas que viveram, presenciaram milagres. Principalmente nós olhamos não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, quando Jesus veio para esta terra, Jesus operou milagres, né? E por que não a nossa geração de hoje está vivendo esses milagres? Porque a nossa geração de hoje não vive tantos milagres como vivia as gerações passadas. Ora, talvez pensamos que o Deus que nós servimos mudou, né? Talvez pensamos que o Deus que nós adoramos mudou. Pelo contrário, Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo onisciente, Deus continua sendo onipotente, Deus continua sendo onipresente. Ele é soberano. Deus é infinitamente poderoso para fazer milagres. Então, Deus não mudou. Se tem algo que nós entendemos de Deus, é que Deus é imutável, né? Isso é atributo incomunicável de Deus. Deus é imutável, né? Deus é imutável. Sendo Deus imutável, sendo Deus o Deus que nunca mudou, então por que não estamos em nossa geração vivendo milagres como vivia as gerações passadas? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, começando desde lá do Gênesis, nós percebemos que tinha milagres notórios, né? Milagres que impactavam as gerações, né? Milagres que pessoas viviam a olho nu, a olho cru, né? Milagres notórios, como diz o ditado popular em meio às nossas igrejas pentecostais, né? Ou seja, gerações que viviam milagres. E por que a nossa geração não está vivendo esses milagres? Porque a nossa geração não está desfrutando desses milagres. Então, se Deus não mudou, onde está o problema? Onde está a causa dessa falta de milagre? É claro que em nós, né? É claro que na nossa geração está o problema. Na nossa geração está toda a dificuldade. E muitas das vezes, vou te dizer apenas uma nesse vídeo aqui, uma das causas que pode estar impedindo a nossa geração de viver esses milagres, né, de se aproximar de Deus, impedindo a nossa geração de ter comunhão com Deus, né? Muitas das vezes é o sentimento, né? É esse sentimento. Que sentimento, pastor? O sentimento que te paralisa, né? Muitas das vezes aqueles que têm um sonho de se aproximar de Deus, têm a vontade, o desejo de se aproximar de Deus, de ter uma vida de comunhão, de ter uma vida de intimidade, de ter uma vida de oração, de jejum, né? De ter uma vida de relacionamento com Deus. Aí vem um sentimento e o paralisa. Que sentimento? O texto da qual nós lemos, o versículo, João capítulo 16 e verso 33 diz, Jesus diz, né? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, ou aflições. Ora, Jesus está dizendo o seguinte, que nesse mundo nós teremos
aflições. Ora, o que seria essas aflições? Jesus está falando sobre sofrimento. Jesus está falando de adversidades. Jesus está falando de dificuldades. Jesus está falando de guerras, de peleja, de problemas, né? Jesus está falando de pedras de tropeços que muitas das vezes vão se colocar no meio do teu caminho, da tua jornada. Mas no final do versículo, Jesus disse: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ora, se Jesus fala de guerras, se Jesus fala de peleja, se Jesus fala de adversidade, de dificuldade, de problemas, se Jesus fala de empecilhos, pedras de tropeços que vão se colocar em nossa frente, ou seja, Jesus está falando aqui de sofrimento. Se Jesus fala de tudo isso, mas no final ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo o seguinte, que apesar das lutas, apesar das pelejas, apesar das dificuldades, apesar das guerras que você enfrenta, apesar dos desertos que você passa, que você está vivendo, apesar das batalhas, né? Batalhas tremendas que você está enfrentando, Jesus está dizendo: tenha bom ânimo. O que é que Jesus está dizendo com isso? O que é que Jesus, em que Jesus está se referindo aqui? Né? O que Jesus está tentando nos orientar? Jesus está dizendo que em meio às guerras, em meio às batalhas, em meio às dificuldades, em meio às pelejas, Jesus está dizendo: é possível mesmo assim manter a esperança. É possível em meio à guerra manter o bom ânimo, manter a esperança, ter um dia de fé. É possível em meio às batalhas manter o ânimo, né, para seguir em frente. O que Jesus está dizendo, resumindo aqui, você não está isento de ter tristeza, você não está isento de se angustiar, de ter um momento de tristeza. Ou seja, a nossa vida ela é recheada de momentos. Nós passamos momentos de alegria, passamos momentos de tristeza, passamos momentos de angústia, mas também momentos de prazer, né? Passamos momentos de insatisfação, mas também momentos satisfatórios, né? Ou seja, a nossa vida é recheada de momentos. E ainda vou mais além, há quem diga que a vida, né, é construída de momentos, né? A vida é feita de momentos, né? Momentos que estamos tristes, momentos que estamos alegres, né? Momentos que choramos, momentos que rimos, né? Ou seja, a nossa vida ela é cheia de momentos, mas Jesus está dizendo: é possível mesmo em meio à tristeza você ter bom ânimo, né? O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: não deixe que a tristeza, por causa das guerras, por causa das batalhas, por causa das dificuldades, por causa das pelejas que você enfrenta, não deixe que a tristeza venha te paralisar. A nossa geração, meus irmãos, é uma geração que está paralisada e não consegue desfrutar do melhor de Deus, porque se deixa paralisar pela tristeza. A tristeza é o sentimento que eu queria falar com você nesse vídeo. A tristeza é o sentimento que consegue te paralisar em meio às batalhas, às guerras e às pelejas, né? Talvez a nossa geração não viva tantos milagres como viviam as gerações passadas, porque a nossa geração se deixa se paralisar pela tristeza. Ora,
Quando Jesus disse, tenho-vos dito isso para que no mundo tereis aflição, Jesus está dizendo, eu não estou dizendo que vocês não vão ter luta. Ao contrário de um evangelho frajudo, um evangelho falso, um evangelho fraudulento que muitos pregam, que a vida do crente tem que ser só vitória, só conquista. Não, pelo contrário. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas, porém, ele continua o versículo dizendo, mas tendes bom ânimo, que eu venci o mundo. Jesus está dizendo, isso é passageiro, né? Isso é passageiro, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é possível ter bom ânimo em meio às guerras e em meio às batalhas. É possível. A nossa geração é uma geração que está paralisada por causa da tristeza. Sentimento de tristeza em nossa geração é o que está paralisando o povo, né? A nossa geração é uma geração que se deixa parar por qualquer motivo, né? Hoje nós vemos muitos jovens, adultos, né? Até anciões que sonham, que desejam, que se esforça para ter uma vida de comunhão com Deus, que se esforça para ter uma vida de comunhão com o Eterno, para ter intimidade com Deus, mas se deixam ser paralisados pelo sentimento de tristeza, né? Quando Jesus disse, tendes bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus está dizendo, é normal, né? Quando nós olhamos para esse versículo, é normal ter tristeza. Ora, nós somos seres humanos, né? Nós nos entristecemos, nós somos seres humanos, nos angustiamos, né? Nós somos seres humanos, nós ficamos amargurados, angustiados, tristes. Sim, por quê? Porque somos seres humanos, somos falhos, somos ilimitados, né? Somos imperfeitos, somos seres humanos. Isso é compreensível, mas o que não é compreensível é você deixar a tristeza te paralisar, né? Esse é o problema da nossa geração. A nossa geração é uma geração que está paralisada pela tristeza, pelo sentimento de tristeza, né? É a geração que tem sonhos, a geração que tem projetos, a geração que tem projetos para realizar, né? Mas que quando dá qualquer coisinha errada, quando dá qualquer problemazinho com a nossa geração, qualquer dificuldade que se colocou em nosso meio, o que é que acontece? A nossa geração é uma geração que paralisa, que se entristece e por causa da tristeza se deixa paralisar. Então, o que fazer, meus irmãos? O que fazer para que a nossa geração consiga? E isso é uma das causas, né, que estou explicando para vocês. Pode ter outras, né? Pode ter outras. Pode ter vários motivos, né? Diferentes circunstâncias, né? Da qual algo te paralisou, né? Pode ser diversas coisas, mas esse tempo que eu tenho servindo a Deus, eu tenho certeza que essa é uma das principais. O sentimento de tristeza que paralisa a nossa geração, por causa de que o projeto não deu certo, o sonho não deu certo, aquilo que eu planejei saiu totalmente diferente do que eu queria, o resultado que eu sonhava foi totalmente diferente. E aí o que acontece com a nossa geração, que é uma geração que não tem raiz, uma geração que não tem segurança, que não tem estrutura emocional, uma geração desprevenida, né, de Deus. Uma geração que não tem raízes com Deus, que não tem estrutura com Deus, que não tem alicerce com Deus. Aí o que é que acontece? Qualquer problema, qualquer dificuldadezinha, eu não quero mais.
aí eu não vou mais, aí eu desisto, aí eu vou parar, aí eu vou abandonar a caminhada, aí eu vou sair desse negócio, aí eu vou abandonar a fé, não quero mais saber de Jesus. Essa é a nossa geração. Uma geração que não tem raiz, uma geração que não tem estrutura, uma geração que não tem intimidade com Deus, uma geração que não tem relacionamento com Deus, uma geração que constrói relacionamento com tudo e com todos, mas não com Deus. Não tem uma história de intimidade e relacionamento com Deus. Por isso, é uma geração que se entristece com facilidade, se entristece com facilidade e termina sendo paralisados pelo sentimento de tristeza, porque não tem intimidade, não tem raiz com Deus. Então, o que fazer numa hora dessa? Qual que é a atitude que deverá se fazer numa hora dessa para mudar o rumo, para mudar a direção, para ter uma vida de milagres e intimidades com Deus Todo-Poderoso, para ter uma vida de relacionamento com Deus? O que fazer? Ora, Neemias, no capítulo 1, quando ele recebe a notícia de que os muros de Jerusalém caíram, que o povo que ficaram, que não foram levados para o cativeiro, estão sofrendo, estão sendo rejeitados, que o povo que ficaram, que as portas de Jerusalém foram queimadas, os muros derrubados. Neemias, quando sabe da notícia, o que é que Neemias faz? A Bíblia diz que Neemias vai orar. No capítulo 2 de Neemias, o rei que Neemias servia olhou para Neemias e disse: por que está triste o teu semblante? Se você não está doente, então a tristeza é do coração. Ou seja, Neemias estava triste porque soube da trágica notícia a respeito da sua terra de Jerusalém. E aí qual que é a atitude de Neemias? A Bíblia diz que Neemias vai orar ao Deus dos céus, vai orar ao Senhor. Ou seja, pastor, não está me convencendo com esse versículo. Pois bem, Mateus 26, capítulo 38, a Bíblia diz que Jesus, quando sobe o Monte das Oliveiras, o jardim do Getsêmani, com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, que os outros ficaram mais atrás, a Bíblia diz que Jesus deixa os três ali, um pouco mais à frente, e declara dizendo: a minha alma está triste até a morte. Ou então, a minha alma está profundamente triste até a morte. E aí, versículo 39, o que é que Jesus faz? Vai orar ao Pai, orar ao Deus dos céus, vai orar ao Todo-Poderoso. Ou seja, meu irmão, minha irmã, o que nós devemos fazer quando estamos tristes, ao contrário de muitos que estão fazendo e tomando a atitude errada? Muitos, quando estão tristes, vai falar com o vizinho. Muitos, quando estão tristes, vai desabafar no Facebook, desabafar no WhatsApp, desabafar no Instagram, nas redes sociais. Quando eu estou triste, eu vou botar lá um status, amanheci triste, boto lá uma carinha chorando, Atitude errada da nossa geração imatura, a nossa geração que não tem raízes nem intimidade com Deus, Ou seja, muitos quando estão tristes, falando da nossa geração, quando estão tristes, eu vou desabafar com o vizinho, eu vou desabafar com um parente, eu vou desabafar com o irmão, eu vou desabafar, eu vou assistir uma série na televisão, eu vou assistir o meu programa preferido, Ou seja, atitudes erradas
Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Neemias e até o próprio Jesus, quando estava triste, não procurou um amigo para desabafar, não procurou um colega para desabafar, ele não procurou ir assistir a série, né, que ele mais gosta, desparecer, se alegrar, né? Não. Jesus, quando estava triste, assim como Neemias quando estava triste, a Bíblia diz que eles foram orar a Deus. A Bíblia diz que eles foram orar ao Senhor, foram falar com Deus, com o Pai, com o Todo-Poderoso. Então, meu irmão, minha irmã, você que, assim como eu, faz parte dessa geração, que está sendo paralisado pela tristeza, que a tristeza, a angústia, a dor, a mágoa, te paralisou. Então é hora de você voltar para Deus, é hora de você dobrar os seus joelhos diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala comigo, Senhor, me reestrutura, Senhor, me fortalece, Senhor, me dá graça. É isso que a nossa geração precisa. A nossa geração precisa ter intimidade com Deus. A nossa geração precisa ter comunhão com Deus. A nossa geração precisa estar firme com Deus. A nossa geração tem tudo. A nossa geração tem tudo. A única coisa que a nossa geração não tem é intimidade com Deus. E essa é a principal. Intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, ninguém vai para o céu. Sem intimidade com Deus, ninguém é salvo. A nossa geração precisa